Esta é a nossa lição 2, da Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é Sal da Terra, Luz do Mundo. Por gentileza, repita o tema de nossa lição 2. Sal da Terra, Luz do Mundo. Muito bem, você está em nosso canal, Meja TV. Seja bem-vindo, bem-vinda, à nossa lição dominical, em áudio. Se inscreva em nosso canal para que você desfrute de nossas publicações semanais. Texto áureo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros. Leitura bíblica em classe. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Eu passo a ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Introdução. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, ou seja, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Vamos para o tópico primeiro de nossa aula. O sal tempera e conserva. 1. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Como se vê no livro de Jó, capítulo 6, versículo 6, e Marcos 9, versículo 50, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. 1. Como tempero. 2. Como substância fertilizante para a terra arável. 3. Como substância que conserva os alimentos da deterioração. 4. Como sabedoria e graça no discurso. Está escrito em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. 2. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 3. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Muito bem, vamos para o tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. 1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes própria, estrelas, refletida, lua, planetas, que traz claridade e, por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, à palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. 2. O cristão como luz.
nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé, manifestos na vida do crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz, e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. 3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica: o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Muito bem. Vamos para o tópico 3. Discípulos que influenciam. 1. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. 2. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob sua palavra, como se vê no livro de Salmos 119, versículo 105. 3. A influência cristã. Paulo disse, na segunda carta aos Coríntios 4, versículo 7, que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira, num mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico, ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida, e da prática de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo na carta aos Efésios capítulo 5, versículo 15. Veja prudentemente como andais. Conclusão. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Muito bem, chegamos ao fim de nossa lição 2. Por gentileza, nos conte nos comentários o que você achou desta aula.